Infelizmente, não. Tanto antigamente, tanto atualmente, a sociedade não está preparada para ver negros em destaque. Quando ocupamos esse espaço em que a branquitude, né, ela denomina que são espaços exclusivamente para ele, ou um shopping, uma loja de grife, ou um restaurante, já entramos com uma tensão de que seremos barrados na portaria ou que seremos observados por olhares do racismo. Já é um desconforto o tempo todo, uma tensão. Tem gente que de fato não gosta de ver pessoas negras de periferia vencendo. Querendo ou não, vão ter que aceitar a gente de alguma forma. Desde que fomos arrancados de nossas terras, disseram que o nosso lugar era atrás. Atrás nas escolas, nos salários e nas oportunidades. Mas o que acontece quando uma pessoa preta ocupa a frente? Porque ainda parece errado ver uma pessoa negra em um lugar de sucesso. Ainda vivemos em um mundo onde a cor da pele define acesso e limitações. Mas por trás das estatísticas, há vidas que resistem, inventam e vencem. Este documentário não é sobre exceções, é sobre resistência, coragem e a pergunta que não quer calar. Por que pessoas negras não podem ser bem-sucedidas? E o meu noivo, a gente saiu, a gente foi pra um hotel, um lugar que digamos que assim, que é de classe média alta, e aí as pessoas, mesmo não dizendo nada, né, ficam olhando pra gente de forma estranha, e eu me senti muito desconfortável. Ele nem percebeu, mas eu percebi e me senti bastante desconfortável. E eu estava durante essa trilha, não era aqui na Bahia, era em Santa Catarina. Então, quando eu estava durante essa trilha, passeando, estava na cachoeira, eu vi alguns olhares discriminatórios e também de surpresa. Teve um episódio em que eu acabei de mudar e o síndico, ele toca na minha porta, e quando eu abro, ele pergunta pela dona da casa e se eu era empregada doméstica. Quando fui levar o meu carro para fazer uma vistoria e saiu uma senhora bem vestida, começou a olhar assim com uns olhares meio diferentes. Até então eu não tinha me atentado, mas aquilo começou a me incomodar, né? Que ela estava olhando muito e eu percebi que ela estava desconfiando de algo. E eu comentei com minha esposa: ela está olhando pra gente, mas ela está olhando com um olhar meio diferente. Isso ficou tão gritante que ela chegou a chamar o segurança. E o segurança começou a rodear a gente meio que de longe, disfarçando, mas a gente percebeu. E foi uma situação constrangedora para mim e para minha esposa. Quando ele faz essa pergunta, ela é carregada de um racismo. Ele liga ao sinônimo de que uma mulher preta, retinta, não poderia ocupar aquele espaço, aquele lugar, né? Então ele reporta que eu teria que ter uma profissão que para ele seria inferior de empregada doméstica. Quando eles me viam como uma mulher branca, eles não sabiam o que fazer, não entendiam, viam de uma forma diferente, de curiosidade e alguns de discriminação. Querendo ou não, a gente consegue perceber isso. E na época eu usava até o meu cabelo cacheado. E aí, querendo ou não, as pessoas discriminam a gente por conta do cabelo, por conta da cor, pelas roupas. Motivaram a querer mais, crescer a cada dia mais. Isso me deu forças na realidade. Eu nem queria estar nas partes comuns, nas áreas comuns do hotel. Eu só queria ficar dentro do quarto e sair só pra se a gente fosse pra algum lugar fora do hotel. Eu tentei fingir que eu não tava vendo e curtir. Eu tava ali pra aproveitar, então era o que eu ia fazer. Eu não ia fugir de onde eu tava. Eu nunca fujo de nada. Eu sempre continuo onde eu tô. Tinha um casal, né, sentado assim, conversando e tal. E aí ficou olhando assim pra gente como se, não é o seu lugar aqui, entendeu? As pessoas julgam você pelo seu tom de pele, pela sua competência. E para chegarmos no carro que estamos, temos que comprovar 10 vezes mais a nossa capacidade
enquanto pessoa preta e intelectual? A gente, por passar por isso, a gente acha que não é nada demais. E a gente mesmo cria uma certa barreira de achar que, por conta disso, a gente não pode estar em certos lugares e tudo mais. No mesmo lugar onde uma pessoa pode estar, em destaque, eu também posso estar. É só querer, confiar e seguir em frente, né? Eu tive que refletir qual a profissão que absorve a cor da minha pele. Vamos analisar na nossa sociedade quem ocupa os cargos de trabalhos braçais. Qual a cor da pele? Eu acho que nós, pessoas pretas, também podemos demonstrar mais isso. Estar presentes em locais que antes não éramos vistos. Então é importante ocupar espaços também. Estar nas faculdades, estar em bons centros de trabalho, ser liderança no seu trabalho. Então é uma seleção, né? Na hora de fazer a adesão, esse currículo, não é? Ao levar a sua cor, ela é levada em conta. Eu era pequena e fizeram chacota com o meu cabelo, tanto que na época eu precisei cortar o cabelo, enfim, e aí deixei ele crescer natural. E por um bom tempo eu usei o meu cabelo alisado por insegurança. E eu acredito que isso mexeu muito com o meu psicológico e a minha autoestima. Minha mãe achou até que eu talvez entrei em depressão e eu era uma criança. O racismo, ele ocorre na infância, né? Na escola, na rua onde você mora. Ele é cruel, né? E você vai para casa sofrendo, calado, chorando, sem entender. Eu demorei para passar por certos períodos discriminatórios da minha vida. Todas as situações que ocorreram comigo ocorreram após a minha adolescência. Então eu acho que, como eu já tinha uma maturidade maior para lidar, eu acho que isso ajudou a melhorar minha visão de mundo, como eu enxergava as pessoas, por que as pessoas faziam aquilo comigo, por que fizeram aquilo comigo. Essas coisas ruins você tem que esquecer e focar naquilo que você quer e onde você quer chegar. Você não sabe o que fazer, se você está agindo da maneira certa, mas aí você vai fazendo pela sua intuição. Se você acha que aquilo é certo, que é o ideal, como agir, como fazer, se deve comentar com alguém, se deve contestar a pessoa que está te olhando. Mas isso varia de cada pessoa. Você tem que ter uma inteligência emocional para poder passar por essas situações. Tem situações que você precisa se posicionar, procurar seus direitos. Não tem como, em pleno 2025, a pessoa continuar achando isso. Se você pensa isso, mude. Não, é simplesmente mudar. Eu gosto de dizer que a gente não deve ligar para o que os outros pensam, entendeu? Porque assim, é aquela coisa. A gente que sabe das nossas condições, a gente sabe o que a gente paga, o que a gente não deve pagar, ninguém paga nada pra gente. Se a gente pode pagar pra estar ali, por que não estar? É um direito de todos igualmente. Não desista, não pense que você é menor que ninguém. Você pode todas as coisas e você pode chegar lá, sim. Não desista dos seus sonhos nem dos seus objetivos. Por muito tempo disseram que o sucesso não é lugar de preto, mas isso nunca foi sobre capacidade, foi sobre limites impostos por uma estrutura que sempre tentou nos negar. Mesmo assim, vencemos, ocupamos, criamos e resistimos. O sucesso de uma pessoa negra não deveria ser exceção. É resultado de talento, coragem e luta. Não queremos mais apenas sobreviver, queremos ver com dignidade e abundância. O futuro começa agora e nele a pergunta não é por que pessoas negras não podem vencer, mas sim por que demoram tanto para entender que nós sempre podemos.